Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar nesse momento a nossa quarta aula, onde vamos trabalhar sobre alguns aspectos da gestão educacional. Vamos deixar carregar. Uma boa tarde, em primeiro lugar, né, pessoal? E nós vamos trabalhar sobre a gestão educacional na pandemia e a gestão escolar. Agora nós vamos trabalhar nessa parte mais com, assim, digamos, uma visão como nós devemos agir num momento como esse, porque esse foi o primeiro, nós não estamos livres de vivenciar algo em torno disso. Então, pessoal, nós devemos estar atentos sobre isso. A pandemia, então, que estamos vivendo desde março de 2020, causada pelo Covid-19, impactou diretamente muitos setores da sociedade, inclusive a educação. Em meio a tantos desafios, os profissionais de todas as áreas precisaram se reinventar, e não seria diferente com a gestão educacional. O papel do gestor escolar é lidar, então, com as práticas, né, educacionais e administrativas, agindo como uma ponte entre professores, alunos, familiares e demais membros da comunidade, escola e secretaria de educação. Com a pandemia, então, do coronavírus, no entanto, as atividades diárias, né, da gestão escolar, os atendimentos em épocas normais, intensificaram-se junto ao surgimento de novos processos para garantir, então, a segurança de todos os envolvidos na instituição de ensino. A elaboração também de conteúdos, né, e práticas educativas que apresentem rendimento satisfatório no ensino íntimo, isso é muito importante e o gestor deve estar focado nisso. Como manter os professores criativos também, inovadores na sala de aula. O desafio muito difícil para o gestor está sendo como conseguir manter os professores, demais profissionais, né, da escola e alunos mentalmente saudáveis, motivados nesse cenário da pandemia. Tem o professor Casagrande, que ele é especialista nessa área de gestão, e eu gostaria eu vou também com vocês visualizar um vídeo, nós vamos escutá-lo e vamos ver como ele se coloca nesse momento, né? E logo após, nós vamos também fazer um vídeo com uma entrevista da Liane Souza, conversando com a doutora em educação, Simone Uller Lavorato, sobre os desafios da educação pós-pandemia. Então, nós vamos ver no momento da pandemia e logo agora como nós estamos atravessando essa fase. São duas visões e eu gostaria de partilhá-las com vocês para que não se perdesse num momento como esse, como é muito bom termos visões diferenciadas, com certeza, e também na área, como que essas pessoas veem, né? Como que visão elas têm desse mundo, né? Como que nós podemos estar trabalhando nisso, né? Vou partilhar com vocês, eu tenho que tirar meu microfone. Olá, meu querido educador, educadora, gestor, professor do Rio Grande do Sul, do nosso querido Sinep, Sindicato das Escolas Particulares desse estado maravilhoso. Eu sou o professor Renato Casagrande, atuo na gestão educacional há mais de 30 anos. Sou pesquisador em liderança educacional, um dos primeiros pesquisadores em liderança educacional do Brasil, e é um prazer estar aqui conversando com você hoje para falar sobre educação na crise do coronavírus, principalmente trazendo algumas questões práticas de gestão para você. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar alguns encaminhamentos fundamentais para os gestores e professores aplicarem em suas aulas e nas suas escolas. E eu vou dividir aqui assim, de forma muito didática em 4 questões ou 4 encaminhamentos práticos que eu
acho importante a gente levar em conta nesse momento. Primeiro encaminhamento prático, a primeira questão que eu acho fundamental é sobre a questão de gestão. Como fazer a gestão da sala de aula e a gestão da escola neste momento? E por incrível que pareça, aquelas funções clássicas da administração estão muito presentes, mais do que nunca presentes hoje. Planejamento, organização, direção e controle. Primeiro, nós temos que ter um plano, seja eu professor, seja eu diretor de escola, coordenador, eu tenho que ter um plano, tanto para esse momento que vivemos a paralisação, como também no momento que vamos repor as aulas, que vamos voltar. Então, planejamento. E planejamento como no momento de total instabilidade, de imprevisibilidade? Pois é, meus amigos. É no momento que nós não temos uma legislação que nos ampare, que não temos uma experiência concreta, porque ninguém viveu isso antes, porque não temos o conhecimento adequado, mas temos que ter sim, principalmente com relação aos nossos pais e relação aos alunos, uma noção de plano, um plano. Nós estamos seguindo isso, nós temos esse objetivo, nós temos essa estratégia. Seja na estratégia de ensino, seja estratégia de comunicação, seja estratégia financeira, nós temos que ter estratégia. Então, planejamento. Segundo, organização. O gestor tem que organizar as atividades da escola, tem que reunir as pessoas, tem que fazer as suas reuniões. É preciso que as pessoas, principalmente, novamente, pai e aluno, sintam que a escola está organizada, que o gestor tem o controle da situação. Depois, direção. O que significa direção? Comunicação, motivação, envolvimento, engajamento, isso é fundamental para a gente manter todos unidos. A união é fundamental nesse momento e aí nós precisamos de direção. Seja o professor dirigindo as suas aulas, seja o gestor dirigindo, na verdade, a unidade ou o setor que ele trabalha. E por fim, controle. E aí quero parar um pouquinho, porque é fundamental nós termos controle das atividades que estamos fazendo, da carga horária que estamos ministrando, quanto o professor está gastando para preparar essas aulas, porque tudo isso vai ter que ser prestado contas depois. Então nós, o Instituto Casa Grande, que eu sou presidente, elaboramos e fornecemos hoje gratuitamente planilhas muito simples de utilizar para o gestor controlar as atividades que estão sendo ministradas na escola, em casa, para que o professor controle as atividades dos seus alunos, ou seja, nós temos que ter controle, porque nós prestaremos contas. E quando nós voltarmos às aulas, nós vamos ter que fazer um plano de reposição e nós poderemos nos perder nesse controle. Portanto, desde já, controle, monitore, acompanhe tudo o que está acontecendo e registre. Planejamento, organização, direção e controle. Então, o primeiro conselho é você seguir os princípios básicos da gestão educacional, da gestão escolar. O segundo conselho que eu trago é com relação ao ensino remoto. Gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, o ensino remoto chegou na escola. E eu acho que demorou para chegar. Porque nós, educadores, durante muitos anos resistimos, durante muito tempo. Eu sou um exemplo vivo disso, eu sou um cara analógico, eu gosto do relacionamento, e muito tempo eu resisti à questão do uso de tecnologias nas minhas aulas de pós-graduação, que ainda sou professor, e de repente fomos pegos de surpresa e temos que nos virar com canal de YouTube, com aulas por plataformas, por lives, e de certa maneira todos nós estamos tendo que nos reinventar. Então, este é o momento do ensino remoto, não é este o momento. O ensino remoto veio para ficar. Jamais vai ocupar o lugar do presencial, jamais vai ocupar o espaço do professor. Até por sinal ao contrário, quanto mais ensino remoto, mais nós valorizamos o professor e a escola. Mas ele tem um papel fundamental agora e vai ter depois. Agora, porque nós não estamos conseguindo trazer o aluno para dentro da escola, então nós temos que ir para casa. Então não tem nem como discutir se é importante ou não é importante, se é bom ou não é bom, ele está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Segundo, quando formos repor aulas, nós vamos precisar do ensino remoto mais uma vez, porque a carga horária vai ser grande e nós vamos ter que utilizar tecnologias, alunos vão estar com defasagens, então vão ter que assistir novamente um vídeo que o professor gravou, então o ensino remoto ele também será muito importante na reposição. E
Depois, quando tudo isso passar, eu não tenho dúvidas que nós não vamos mais perder essa tecnologia, não vamos perder mais esse auxílio que nós temos para as aulas de recuperação, para atividades, para quando o professor não puder estar presente. Não sei qual é o momento, mas o ensino remoto ele veio para ficar, como a educação à distância entrou no ensino superior. E eu costumo dizer, na verdade, não vamos confundir educação à distância com ensino remoto, porque são questões distintas. A educação à distância ela pressupõe uma tecnologia, uma metodologia toda estudada, planejada, e o que nós estamos fazendo hoje até de forma improvisada, muito mais no ensino remoto que educação à distância. Mas o ensino remoto é o irmãozinho da educação à distância, e eu acho que a gente vai dar passos largos, avançar com passos largos rumo a uma educação à distância. Não, repito, na educação básica, não substituindo o professor, mas como uma atividade complementar, muitas vezes, e para resolver alguns problemas que nós temos, principalmente em situações específicas no período normal de aula. Então, essa foi a segunda dica com relação ao ensino remoto. Mas com relação ao ensino remoto, além de falar de abraçar, de a gente aceitar, nós temos que ter uma metodologia. Nós não podemos permitir que cada professor faça do seu jeitão. Nós estamos expondo a escola, nós estamos expondo nossas fragilidades, o professor está se expondo. Então, é preciso uma curadoria, é preciso uma gestão do ensino remoto. Mas nós estamos organizando para o Instituto Casagrande, e vamos lançar no final dessa semana já, toda uma metodologia, todos os passos para que o professor, para que o gestor possa utilizar a metodologia adequada, tudo com ferramentas gratuitas. Nós temos muitas ferramentas gratuitas, nós temos muitos recursos aí disponíveis e a gente muitas vezes não sabe onde buscar, o que buscar. Quando fazer aula, atividade síncrona e assíncrona, lembrando que síncrona é ao vivo, assíncrona é gravada, qual o melhor momento, quanto tempo de carga, qual o tempo, qual a carga horária ideal, quanto tempo o aluno demora para ler um texto, tudo isso foi pensado. Eu conheço, estudo educação à distância há mais de 15 anos. Então chega um momento que nós, da educação básica, precisamos estudar isso para a gente oferecer com a melhor e a maior qualidade possível o ensino remoto. Essa foi a segunda dica importante, o segundo encaminhamento importante para todos nós, gestores e professores, com relação ao ensino remoto. Um terceiro encaminhamento que eu acho fundamental é a questão dos pais. Como é importante nós termos vínculos com os pais, temos canais de comunicação com os pais. Eu cito uma escola, por exemplo, de uma grande amiga minha, diretora de escola, que ela já tinha, para cada turma do colégio, ela tinha um pai líder, e esse pai líder tinha os grupos de WhatsApp que nós sabemos que todos têm, mas ela, de certa maneira, tinha uma certa gestão sobre esses grupos. Cada pai líder liderava um grupo de WhatsApp daquele do sexto ano A, do sexto B, do sétimo C, e ela tem um grupo de WhatsApp com todos os pais líderes desse grupo. Como isso facilitou o trabalho agora? Porque ela não consegue ter um grupo de WhatsApp com 1.000 pais, com 1.200, com 500, 400, mas ela consegue ter com 30, com 25, com 24, e consegue aos poucos ir resolvendo os problemas, que são muitos. Nós estamos nos expondo muito mais hoje. Esses dias uma professora ensinou um conteúdo errado para um aluno, uma situação até meia vexatória, e o pai em casa, os pais assistiram aquele vídeo e a professora está ensinando um conteúdo errado e bombou no WhatsApp, aquela confusão toda, e vai para a escola. Então, vejam, meus amigos, nós estamos nos expondo e, portanto, este canal de comunicação com o pai, a relação com a família é fundamental. Tanto a relação afetiva, como a relação tecnológica, como a relação de comunicação mesmo. Então, o terceiro encaminhamento é como está a sua relação. Reveja a sua relação com a família, reveja os canais de comunicação, e se ainda não tem um canal claro, é hora de implantar um canal definitivo, aproveitando todas as tecnologias disponíveis para que a gente alinhe, para que a gente afine essa comunicação e afine melhor este canal, que eu acho fundamental. E como quarto encaminhamento dessa conversa, eu vou trazer uma questão um pouco mais subjetiva, é a questão da gente se permitir mais. Eu acho que como professor, durante muito tempo eu relutei, eu mesmo não queria, às vezes, valorizar alguma coisa diferente que os outros faziam. E eu faço esse pensamento na época que eu estava dando, tenho esse pensamento na época que eu estava dando aula, as resistências que eu tive, por exemplo, de um coordenador que assistiu uma aula minha, as resistências que eu tive para gravar uma aula que já era possível gravar, e depois, como pró-reitor universitário, como diretor de colégio, eu observei essas resistências por parte dos professores que não aceitavam qualquer interferência de um gestor na sua aula.
E nós estamos vendo agora que isso não é mais possível, que nós estamos nos expondo. E por isso eu acho que essa questão de humildade, de se permitir, de se expor um pouco mais, ela é fundamental. E isso depende muito da nossa humildade, a coragem de realmente dizer, olha, isso eu não sabia, eu tenho que aprender tal coisa, eu tenho que aprender a lidar com o YouTube, eu tenho que aprender a lidar com a tecnologia, porque nós da área de humanas, a maioria dos professores, não somos tão ligados à tecnologia. Por nossa formação, pela escolha que fizemos, nós somos mais das relações pessoais. Mas somos desafiados nesse momento a abraçar essas novas tecnologias e a utilizá-las a nosso favor. Então, esse é o último encaminhamento. Abrace, sem medo de ser feliz. E também não se culpe tanto se você errar, se você não conseguir. Nós estamos todos, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, porque os barcos são diferentes, mas estamos todos na mesma tempestade, um momento difícil. E, portanto, seja mais, ao mesmo tempo que você seja complacente com você, seja mais querido com você, mas seja mais desafiador com você. Às vezes parece um paradoxo, né? Eu mando ser querido, complacente, se acalme, não se cobre tanto, e ao mesmo tempo eu falo, não, mas se desafie. Eu acho que é isso, momentos que a gente pode se cobrar menos e momentos que a gente pode desafiar mais. Eu acho que esse paradoxo faz parte da minha vida. Eu estou aqui no meu escritório, estou aqui na minha casa, tem momentos que eu não estou legal, tem momentos que eu não estou muito bem, tem momentos que eu estou achando que isso não vai terminar nunca, eu não quero pirar. E tem momentos que eu estou extremamente produtivo, que eu estou animado e que eu estou aproveitando tudo que está aí disponível para fazer algo diferente que eu nunca fiz. Como, por exemplo, bater um papo com você por essa forma. Eu sempre sonhei em estar presente contigo, te abraçando, te olhando cara a cara. E nesse momento estou aqui, ó, fazendo esse vídeo, distante, sozinho, aqui assim, ó, e sem lá saber quando você vai estar assistindo. Mas o importante é isso. Eu estou me desafiando. Tá? E eu estou convidando você também a se desafiar. Eu acho que a gente pode sair maior nessa crise. Várias sequelas estarão na aprendizagem dos alunos, nas questões emocionais, nas nossas questões emocionais, dos alunos, dos pais, nas pessoas que podemos perder, mas também podemos sair maiores em alguns aspectos. Eu acho que no aspecto da aprendizagem, nesse aspecto de crescimento, a gente pode sair maior. E esse é o convite que eu faço e talvez até um desafio que eu te deixe, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Meu Instagram é Renato Casagrande Oficial, @Renato Casagrande Oficial. E você, essas planilhas que eu falei para você, esse material todo, essa metodologia, nós temos um site que é o institutocasagrande.com. Lá você encontra tudo isso. E mais uma coisa, nós temos um curso totalmente gratuito para liderança educacional, para líderes educacionais. É só você acessar o institutocasagrande.com, você pode fazer lá a sua inscrição gratuita e depois você vai fazer uma autoavaliação dos papéis os papéis que são predominantes na liderança. Sai um gráfico para cada um que participar com a gente. Totalmente gratuito, faça com a gente. E muito obrigado ao Cinep, muito obrigado a todos vocês que estão comigo aqui assim, e a gente vai sair dessa com certeza. Muito mais fortes, inclusive em alguns aspectos, como eu falei. Um beijão e até a próxima. Vejam o que fala, né, pessoal? Ele já estava no início da pandemia, ele já estava prevendo as curadorias, que nós precisamos estar atentos como gestores, né, em todos os setores da escola. E atuantes, e dando suporte, e motivando, e controlando tudo que é feito. Veja, ele usou a administração clássica, planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses 4 fundamentos é importantíssimo na gestão. Outra coisa muito interessante que eu acho que a fala dele é nos permitir. Vocês vão ficar gravados, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem entrar com os links também, se precisar, me chame, eu forneço novamente. Mas é interessante vocês terem o Instituto Casagrande é maravilhoso, né? Eu já conhecia antes, quando começou a pandemia, quando começou a curadoria do Estado com a MAID, e a gente começou a trabalhar isso, a gente já teve uma noção de como seria esse momento. E veja como ele tem um conhecimento que ele vai faltando em cima das necessidades reais, né? Tanto dos gestores de sala de aula, que são os professores, né? Como que tem que se posicionar. E se permitia o erro, né? Porque a gente acha que errar,
eu errei, meu Deus. Né? É como eu aqui, eu errei agora, a internet não entrou, mas vamos lá, gente. Não entrou nesse momento, tá lenta e daí? Não liguei o microfone, não desliguei, então vamos lá, vamos com calma e vamos fazer, vamos se permitir. Ele não pode ser tão rude conosco. E assim, eu acho que nós temos uma bela caminhada, o ensino remoto, como ele disse, veio para ficar. Nós temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que saber que nós precisamos estar em contato com o mundo. A sala de aula não é aquele, né? E nem a escola é aquele mundinho seu só. Não, nós somos um mundo hoje, né? Estamos aí no mundo para ver. Então, as sequelas emocionais que vamos ter, e agora com a pós-pandemia, nós já estamos recuperando aulas, né? Recuperando conteúdos, enfim, português, matemática, enfim, história, tudo aquilo que nós não conseguimos, que nós perdemos, né? Esse contato mais direto, mas que bom que nós conseguimos atravessar essa crise. Agora eu vou partilhar um outro vídeo com vocês, muito interessante, que é de pós-pandemia, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo, porque ele é muito interessante no sentido das visões. Cada um tem uma visão, né? Vejam que cada um de nós tem uma visão de mundo, de momento, e como está acontecendo. Então, eu acho assim muito interessante que nós tenhamos essa visão de que nós podemos, né? Nós podemos e podemos. Vamos ter que acessar novamente, vocês viram como que é? Isso acontece, nós estamos aqui para compartilhar novamente, ó. Agora, isso vai aparecer, agora nós vamos conseguir compartilhar. A tecnologia também nos dá um pouquinho de complicação. Agora eu tenho que só ficar com o microfone em tela. Muito importante. De acordo com a Unesco, a pandemia afetou mais de 1,5 bilhão de estudantes e 63 A internet deixou meio feio esse vídeo, gente. Eu vou tentar atualizar esse vídeo aqui. Só um pouquinho. Porque senão não vai ter graça de nós vermos um vídeo tão fora, né? Numa situação que não é legal. Nós temos tempo. E o desafio da internet é esse também, né? Nem tudo é, como eu disse antes, né? Nem tudo é tão rápido como nós gostaríamos que fosse. A gente vai falar de um assunto muito importante. De acordo com a Unesco, a pandemia afetou mais de 1,5 bilhão de estudantes e 63 milhões de professores primários e secundários no mundo. As aulas online não são uma realidade de todos, já que cerca de 800... Só um pouquinho, deixa eu partilhar agora com vocês, senão vocês vão ficar sem isso aqui de compartilhamento. Vamos ver. Agora sim. Sim, deixa eu tirar meu microfone. 226 milhões de alunos não têm acesso a um computador em casa. Alguns estados brasileiros já estão se preparando para retomar as aulas presenciais.
Em São Paulo, o retorno está marcado para o dia 8 de setembro. A pandemia não apenas impactou a educação, como deixou em evidência problemas como a desigualdade social e a falta de investimentos. Para a gente falar um pouquinho sobre os desafios da educação pós-pandemia, eu converso agora via Skype com a doutora em educação Simone Lavorato. Simone, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Simone, é um grande desafio, né? Eu acho que desde o início a gente está acostumado a ver que os professores eles são preparados de forma analógica, vamos dizer assim, né? A gente sente o professor, a gente quer a presença do professor sempre. E acho que a valorização dele talvez esteja voltando um pouco mais também pelo desafio do que vocês têm feito. Mas a princípio, de princípio até agora, quais foram os principais desafios que essa pandemia provocou? Bom, quando a gente fala de desafios, né, são muitos, são diversos desafios que nós temos enfrentado aí pela frente. Mas eu acredito que a iniciativa, né, privada, ela tomou a frente e acabou já aderindo logo à questão das aulas EAD. Já no sistema público, nós demoramos um pouco mais para entrar nesse movimento, né? E nós temos estados que agora que estão começando a se mobilizar nesse sentido. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi a questão da reinvenção, né, das novas formas de educação, porque muitas vezes nós estamos preparando, formando os nossos professores para a realidade do ensino presencial, e muitas vezes não foi levado em conta essa questão que a gente poderia, de uma hora para outra, ter que mudar toda essa questão da metodologia de ensino. Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a educação à distância, ela não é simplesmente você pegar o conteúdo do presencial e transpor para o modelo EAD, né? A gente precisa de metodologia diferenciada, uma linguagem diferenciada, porque você não está ali interagindo presencialmente com o seu aluno, mas ele precisa ter essa presença virtual, né? Então, assim, o grande desafio que eu acredito agora, nesse momento, em relação aos professores, seria adequar, né, todo esse conteúdo, toda essa bagagem de conhecimento que os professores têm para um modelo, né, de mediação por meio aí da internet, por meio de outros recursos. Por outro lado... Pode continuar. Por outro lado, esse eu acho que é o grande desafio dos professores, mas o grande desafio dos alunos, né, é aprender dessa forma remota, que eles não estão acostumados com isso. Você imagina uma salinha de primeiro ano, as pessoas ali aprendendo, sendo alfabetizadas, e de repente ele já tem que se deparar com o professor ali, né, uma relação mais fria, mais distante, que ele não está tão acostumado, sem aquela oportunidade de pegar na mãozinha dele, de ensinar, de estar junto, né? Então, eu acredito que para os nossos alunos esse é um dos grandes desafios. Até porque quando a gente pensa em aprender, né, o aprender é uma palavra ampla demais. Então, quando a gente coloca substituindo a lousa pelas telas, ainda mais com uma criança que está na fase de alfabetização com 7 anos de idade, para ela aprender e aquele conteúdo entrar na cabecinha ali, é muito desafiador. Isso, é muito desafiador, sem dizer que nós temos uma realidade, como você mesmo disse agora há pouco, uma desigualdade muito grande no nosso país, que muitos não têm acesso nem a essa tela fria, né? Então, assim, uma das metodologias que estão sendo utilizadas por algumas secretarias de educação é entregar o material impresso para o aluno. Aí você imagina como esse distanciamento aumenta, como essa dificuldade fica muito mais latente, né? Então, ele vai pegar um papel, um texto enviado pelo professor, ele vai ler aquele texto e aquilo vai ser tudo o que ele tem, né? Sem dizer que muitas vezes a nossa realidade não permite que ele tenha uma pessoa ali de casa que possa auxiliá-lo. Então, muitas vezes os pais não conseguem nem acompanhar, nem auxiliar os filhos, porque também não tiveram acesso à educação. Então, isso vai se tornando gigantesco, né? Vai tomando uma proporção muito grande para esses alunos. Que é um problema não só da parte da educação, né? É social, é cultural, e você falou bem da família. Como que a família consegue ajudar, né, os alunos nessa época da pandemia? Então, é bem complicado. A gente tem famílias que, às vezes, ele tem um aparelho celular, é tudo que ele tem, e ele tem 4, 5 filhos fazendo aula online, né? Então, como que essa família vai ter condições de dar esse suporte, mesmo que seja só físico, mesmo que seja só o aparelho ali para esse aluno?
Então, ela já começa por aí, né? Não tem nenhum suporte físico. Agora, imagine uma mãe acompanhando aí 4 ou 5 filhos em séries diferentes, em anos diferentes, com conteúdo diferente, né? Ela sem uma preparação para ser professora, ela nunca precisou ser professora, e ela tendo que encarar esse desafio. Então, realmente é um desafio muito grande. As famílias têm se desdobrado. Eu tenho recebido relatos de famílias que eles começaram a fazer digamos assim, né, eles estão fazendo um rodízio entre os filhos para que possa acompanhar um pouquinho de cada filho, mas mesmo assim a situação é complicada. Então, quando a gente fala disso, a gente tem a questão dessa questão do material que a gente não tem, o bem material mesmo, as pessoas não têm os computadores, não têm os aparelhos celulares com acesso à internet, a gente não tem uma família preparada para lidar com isso, né? Muitas pessoas não estão entendendo a dimensão que isso pode trazer para a vida de uma criança. Esses dias mesmo eu vi um relato e que o filho olhava para o computador, a mãe filmou e colocou numa rede social, né? Primeiro que acho que a gente não deve expor a criança dessa forma, mas a mãe colocou e o menino, ele tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, ele olhava para o computador e ele chorava desesperadamente e falava assim, eu não estou entendendo nada. Então, olha o desespero emocional dessa criança, né? Olha o prejuízo que isso pode causar, né? O transtorno que ele pode desenvolver de ter uma aversão aí a aprender, né? Aprender que deve ser um ato prazeroso, nesse momento, para muitas crianças, está sendo um ato de sofrimento emocional. Com certeza. Olha, dava para a gente conversar muito sobre esse tema, que eu acho muito interessante. E a gente está vendo em tudo que a gente está vivendo, como a educação faz parte, como ela precisa ser valorizada e cada vez mais, né, pensada em relação dentro de casa, com a família, com as crianças e prazerosa. Mas, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse, pelo menos em alguma ferramenta, o que você gostaria que acontecesse nesse pós-pandemia, com tudo isso que a gente tem aprendendo, com todas essas desigualdades e dificuldades que a gente precisa corrigir. O que seria ideal? O que a gente poderia buscar para ser ideal? Então, é bem difícil a gente trazer assim uma solução ideal, né? Mas o que eu gostaria de deixar claro, e até em forma de apelo mesmo, para que a gente não tenha pressa para que as crianças voltem, né, para as escolas. Porque a gente sabe como que é criança, eles vão se abraçar, eles vão estar próximos, eles não vão ter os cuidados necessários ainda num momento tão perigoso. Então, por mais que a gente possa ter um prejuízo aí, né, de, sei lá, até mesmo perder um ano educacional, ele não pode ser, né, mais importante do que perder a vida. Então, eu acredito que nesse momento a gente tem que pensar assim, em resguardar a vida das nossas crianças, dos nossos alunos, e deixar para voltar só no momento que realmente for propício, que já estiver liberado, que a gente possa, né, ter tranquilidade em acolher essas crianças na escola. Então, essa pressa me preocupa muito, no sentido de tomarmos, nossos governantes, tomar atitudes precipitadas para voltar, né? Agora, nesse sentido, o que eu acredito que nós podemos fazer enquanto cidadãos, eu acho que a gente pode fazer também campanhas, que é o que a gente tem tentado fazer, para que a gente possa conseguir doações. Muitas pessoas têm lá um notebook que está parado em casa, que não está sendo utilizado. Muitas pessoas têm aparelhos celulares que já trocaram por outros mais modernos, que o aparelho está lá, e que a gente possa ir nas escolas, identificar junto com os coordenadores, com a direção, quem são as crianças que estão precisando desse aparelho, que não tem esse aparelho, para que a gente possa fazer essa doação. Eu acredito que nesse momento é o que a gente pode fazer assim, de mais efetivo para tentar diminuir aí essa questão da desigualdade das crianças que não têm acesso às aulas online. Simone, muito obrigada por hoje. Volte mais vezes, que a gente consiga falar dessa situação com um pouco mais de esperança e que a gente veja realmente as coisas melhorarem. Desde já eu agradeço o seu trabalho e de todos os professores do nosso país que estão se reinventando cada vez mais. Muito obrigada por hoje. Vou passar suas redes sociais aqui, é @simone.lavorato, né? Ou @espaçolavorato. Muito obrigada, um beijo grande no seu coração. Beijo, eu que agradeço. Vejam, então, um outro lado de toda essa pandemia, né? Que os alunos não têm microfone, não tem quem os ajude, os pais, né? Então, estão trabalhando, estão com os avós, não tem celular, não tem rede de internet, tem 4 ou 5 filhos, e aí vai. Todas as dificuldades, né? E da cultura de cada povo, com as características socioeconômicas nossas, né?
Então, é uma visão diferente, uma colocação diferenciada. Vocês vejam que com todas as dificuldades, nós tivemos que tocar, gestar a sala de aula, e os gestores gestarem as escolas. Então, não bastava nós sabermos todas as tecnologias, nós também precisávamos do aluno. Então, o que a escola se prontificou a dar material, né, impresso, disponibilizou para os alunos, e assim foi levando quem não tinha, e como que nós podíamos fazer isso. Então, toda essa parte é muito interessante. Mas agora, então, dando continuidade, vocês vão ficar, se vocês quiserem ver mais alguma entrevista, é muito interessante a gente partilhar essas várias visões, né? Porque nada é uma coisa só, né? Nada, sempre tem um lado, tem outro, e aí nós temos que começar a ver muitas coisas. Então, dando continuidade em nossa aula, né? Vamos lá. 2 momentos e posicionamentos, digamos, para uma gestão educacional de qualidade. Novos desafios, então, da gestão escolar e de sala de aula em tempos de pandemia. Esse artigo enfoca a gestão escolar frente à nossa realidade educacional e os desafios advindos com a pandemia e pós-pandemia. Os novos desafios sociais mundialmente impostos pela pandemia de Covid-19 têm impactado diretamente nas instituições escolares, especialmente nos que se referem aos seus profissionais e estudantes que repentinamente se depararam com uma nova dinâmica de ensino e de aprendizagem, né, pessoal? Temos que pensar que ninguém estava acostumado a essa nova ambientação. A experiência mundial mais usual para esse chamado novo normal educacional reside na transposição temporária de cursos presenciais em cursos virtuais para todos os níveis de ensino. Essa nova experiência passa a se constituir em uma das únicas opções visando a não interrupção do processo de ensino e aprendizagem escolar. Em um país, então, de alta vulnerabilidade social como é o nosso, de diversidade e carências econômicas, habitacionais, sanitárias, já tão explicitadas, destacam-se agora, dentre outras questões, especialmente as carências profissionais para atuação em ambientes virtuais de aprendizagem, bem como, então, a disponibilidade dos próprios recursos tecnológicos para o desenvolvimento educacional em ambientes, né, virtuais, gente. Vejam como as diferenças, né? Como que nós temos que repensar, então, como que nós vamos estar repensando essa gestão escolar? Como que os gestores vão trabalhar isso, né? A importância do gestor escolar e do desenvolvimento de uma gestão baseada em princípios democráticos, que considere a participação dos vários segmentos da escola e da comunidade escolar, tem se constituído em um tema mundialmente estudado. Segundo Borges, 2004, pode ser constatado, então, um movimento de dimensões mundiais rumo a padrões descentralizados de gestão dos sistemas educacionais. Diante de conquistas concretas no processo de gestão escolar, esse contexto se altera radicalmente com as novas demandas causadas pela chegada da pandemia no Brasil. Nesse novo contexto socioeducacional, passa-se então a conviver, por um lado, com preocupações ligadas à questão prioritária da saúde física e emocional. E, por outro lado, né, com a desestabilização das questões educacionais provocada pela repentina suspensão das aulas presenciais e proposição de aulas em ambientes virtuais. Essa situação apresentou vários aspectos, dentre eles na escola e nos seus profissionais, nos estudantes e nas famílias. Vejam quantos foram impactados dentro só desse nossa visão da educação. Como que entrou
na vida de cada um de nós, né? Dos profissionais, dos estudantes, das famílias, como se organizaram para abraçar esse novo período, né? Em relação à escola, então, falando da nossa temática, destacamos novas responsabilidades do gestor escolar, seja ele da educação básica ou superior de instituições públicas ou privadas, que passaram a ter que gestar, além das novas exigências sociais relacionadas aos protocolos de saúde, as exigências educacionais legais e as queixas e reivindicações das famílias. Com razão, né, pessoal? Muita coisa precisou mudar de repente e as famílias também se viram perdidas, né? Como que iam administrar esse lado? O desafio que ora se impõe aos gestores da escola, além da obtenção de melhorias nos índices educacionais da sua unidade escolar, passou a ser de inovar-se para liderar com eficácia e eficiência esse novo contexto educacional, mantendo, então, a credibilidade do processo de ensino e aprendizagem, apesar das adversidades. Vejam bem, o processo de ensino e aprendizagem sempre foi e sempre será o nosso principal objetivo em todas as áreas de atuação, seja os gestores educacionais, gestores escolares, gestores de sala de aula. O ensino e a aprendizagem é o foco. E com todas essas, né, adversidades, nós precisamos que ele lidere com eficácia e eficiência para que a escola aconteça, para que isso esteja acontecendo de uma forma ou de outra, né, pessoal? Para isso, então, o gestor deverá agregar aos já existentes valores essenciais que fazem a diferença, tanto na individualidade como na coletividade. Dentre eles, a sensibilização, para que os objetivos comuns da instituição de ensino não sejam esquecidos, sendo retomados a partir de uma nova realidade, considerando também a ampliação de construção de ambientes cooperativos, de respeito, de senso de pertencimento, de autodesenvolvimento. Outra questão desafiadora a ser repensada pelos gestores escolares, além do imediatismo da transposição do trabalho escolar de presencial para virtual, né? Sem a social e pela adaptação da escola a esse novo normal escolar. Para isso, várias ações já começam a ser pensadas, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, tanto para instituições públicas como para instituições privadas. Como pode ser constatado, desafios pedagógicos e administrativos não faltam para o gestor escolar. Dessa forma, ele necessita desenvolver novas competências, que advindas de novas interações e novos conhecimentos que permitam uma reconfiguração interna para um pensar inovador e que possibilite a sua participação no desenvolvimento de ações essenciais para esse novo presente da gestão escolar. A atual prática pedagógica virtual, dentre outras questões, passou a exigir um docente que tenha um bom conhecimento dos recursos tecnológicos para a utilização de ferramentas que lhe possibilite gravar aula, editar aula, postar aulas, ministrar aulas ao vivo, disponibilizar atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, além de outras atividades. Vejam bem, profissionais que nunca trabalharam com as ferramentas tecnológicas vão ter uma dificuldade enorme. Foi o que aconteceu na grande maioria das escolas brasileiras. Porque eram poucos aqueles que se utilizavam dessas novas tecnologias chamadas TICs. E nunca nos vimos
num momento pandêmico, num momento como este, e que nós precisamos ir para dar aulas através do Meet. E digo mais, como nós tínhamos também notebooks apropriados para que nós pudéssemos fazer boas aulas e receber esses alunos para que nós passássemos o link, como nós faríamos isso, tudo é uma aprendizagem. Então, eu gosto do Casagrande quando ele diz permita-se o erro para que nós possamos caminhar. É muito importante. Dessa forma, então, deixe-me ver que eu me perdi aqui um pouquinho. Aqui. Dessa forma, ao repensar, então, a própria prática, né, e as influências das mesmas nos estudantes, o docente deverá considerar, especialmente nesse momento de transformações educacionais significativas, a concepção de que educar significa, então, capacitar, potencializar, para que o educando seja capaz de buscar a resposta do que pergunta. Significa formar para a autonomia. Quando nós nos utilizamos as TICs, nós temos um processo de interatividade. Mas nós, como profissionais, né, docentes, que nós vamos estar gestando lá dentro da sala de aula, e os gestores também escolares, temos que estar pensando na metodologia que será empregada para que isto ocorra, para que nós trabalhemos também essa autonomia do aluno. E nós, na verdade, temos, nesse momento, foi um momento de letramento digital do professor, do aluno, porque o aluno, ele sabe mexer na internet, ele sabe, enfim, uma série de atrativos, buscar sites, enfim, ele sabe se virar. Mas nós, como profissionais da área, temos que ter metodologia no trabalho de pesquisa, como usar sites de pesquisa, como fazer essa metodologia acontecer, como orientá-los para as práticas, né? E trazer os conhecimentos que eles precisa ser elaborados e conhecidos e trabalhados dentro das suas habilidades e trazer ele junto conosco. E nós temos que fazer esse letramento digital dele. Nós temos que entrar nos sites, ensinar eles, né? Por experiência própria, eu falo. Nós temos que entrar nos sites, fazer esse trabalho dele, porque nós não podemos perder que nós estamos ali trabalhando com as novas tecnologias, que são um suporte, uma ferramenta, mas que o conhecimento, enfim, que nós precisamos trabalhar sobre o conteúdo em si, é através das novas tecnologias que nós temos que abordar. Então, isso é a chave da questão. E nós, assim, então, trabalharmos para a autonomia do aluno. Essa interatividade, professor, aluno, gestor escolar, é muito importante nesse momento. Ao enfocarmos, então, a importância da readequação para as novas necessidades educacionais, não podemos ignorar que as dificuldades da gestão da sala de aula, por um lado, perpassam, como já destacamos, pela necessidade de constante reflexão da prática e mudanças metodológicas por parte do próprio docente e, por outro lado, por parte dos estudantes. Algumas conjecturas pós-pandemia. A pandemia, com certeza, provocou a possibilidade de se repensar os modelos atuais de ensino, os modelos estruturais de escolas, as práticas de gestão, o processo de ensino-aprendizagem e, nesse bojo, a maneira com que as famílias interagiam com o processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. Vejam quanto abarcou a complexidade que ocorreu, então, essas novas práticas, esse novo processo. Então, quantos tipos de interações nós precisamos trabalhar? Temos que considerar, então, que ao retomarmos
as atividades, nos depararemos com novas exigências socioeducacionais. Novas oportunidades surgirão e novas necessidades conviverão com os antigos desafios. Estaremos presentes, mas preocupados em estarmos doentes também. A gestão escolar deverá assumir, então, uma proposta mais participativa e menos centralizadora, de maior proximidade com a comunidade escolar, pautada, então, em princípios e valores éticos. Muito ligada aos protocolos de saúde, com especial preocupação em relação à saúde dos estudantes e dos funcionários da escola. Veja como o gestor educacional aqui, o gestor escolar, precisa pensar em uma série de atitudes eficazes e eficientes no que tange a condução da sua escola, da sua unidade escolar. Na gestão, então, da sala de aula, voltando ao gestor-professor, o professor deverá se constituir em um orientador de estudos, um mediador, então, entre os conhecimentos trazidos pelo estudante, com o objetivo de ampliá-los. Como eu falei antes, eles também conhecem um pouco das novas tecnologias, aproveitar isso. Eles também têm um pouco de conhecimento sobre o conhecimento que nós queremos abordar, aproveitar isso. Então, tudo que nós temos que ter uma visão ampla de trazer, particularizar dentro daquelas competências, aquelas habilidades que nós temos que trabalhar com o nosso educando, para que o ensino, a aprendizagem aconteça. Então, os conhecimentos de ampliá-los, né? Trazidos pelo estudante. Ele também deverá investir na sua formação continuada, o professor, atentando para as novas exigências profissionais. A relação da família com a escola deverá ser revista e intensificada. Afinal, a sala de aula passará a ser dentro de casa e a família não poderá ignorar essa situação. Aliás, não podemos mais ignorar essa situação e que as famílias hoje tenham consciência disso, de como elas podem auxiliar os seus filhos, fazer do estudo uma rotina, né? Com as atividades rotineiras, como é importante essa participação deles. Com isso, ela acabará participando das atividades rotineiras dos filhos, interagindo ativamente na construção do conhecimento. Vejam como mexeu com tudo, né? É uma complexidade. Diante, então, da nova situação socioeducacional, as adversidades referentes à gestão escolar e à gestão de sala de aula ainda não estão aparentes. No momento, convivemos com planos educacionais emergenciais, desafiadores, diferentes realidades envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, em especial dos docentes e os estudantes, né? Uma coisa que temos como certa reside no desafio de conviver com novas demandas profissionais e pessoais, na capacidade de definir novas prioridades educacionais e de implementá-las, além da competência de nos reconfigurarmos internamente e socialmente. É dessa forma que nos tornamos protagonistas de nossas propostas de ações pedagógicas mais significativas que ultrapassam o interior das escolas, e especialmente os atuais modelos de gestão escolar. Bem, pessoal, temos um novo gestor escolar, um novo gestor de sala de aula. Nós precisamos pensar, e os nossos também governantes também, pensar, gestar educacionalmente, e nós vamos falar em outra oportunidade, sobre como que isso acontece, como tudo isso está acontecendo. E é claro que eles tiveram atitudes emergenciais, possibilitaram uma série de envolvimentos, mas nós, como gestores lá da sala de aula, junto com o nosso estudante, digamos, os professores e o gestor,
escolar, ele precisa pensar no professor, nos estudantes, na comunidade, na sociedade que ele está atendendo, e como agilizar essa compreensão, como agilizar isso que funcione com eficiência, com eficácia. Vejam bem. Então, protagonizar, fazer essa curadoria, né? E levar tudo isso de uma forma que todos, socialmente, todos participem, de uma forma democrática, como nós vimos falando, participativa e de trocas, mostrando a importância que nesse momento se dá o diálogo com o professor, mas acima de tudo, pessoal, acima de tudo, o gestor escolar deve fazer os encaminhamentos necessários. Ter ações que demonstrem que ele está atuando, que ele está preocupado, que ele está com o seu planejamento, como Casagrande falou, ele está com condições de dirigir essa escola, ele está com condições, né, de planejar, organizar essa escola, dirigir essa escola dentro dessa organização e também com o controle de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque o professor também vai ter que ter horas para estudo, além da carga horária que ele tem. Ele vai ter que gestar, vai ter que fazer esse controle, ele vai ter que controlar, organizar, planejar o que será feito em cada momento frente, sentar com seus pares, fazer as reuniões pedagógicas, conversar com seus professores através dos Meets. Como que ele vai fazer isso que é através de Meet? Como que ele vai trazer os pais? Como que ele vai conversar com os pais a respeito disso? Como que ele vai sentir as necessidades dos pais? Abrir o diálogo, enfim. São situações complexas, mas que nós devemos pensar de forma que isso aconteça. Então, aquela administração clássica básica não se pode fugir dela, bem como o Casagrande disse. Se vocês entrarem lá no instituto dele, Casagrande, as planilhas estão lá e são maravilhosas. Como que pode fazer, as metodologias utilizadas, como que o professor pode contar dentro da sala de aula, lá gestar a sua sala de aula, como que ele pode fazer essas trocas, eu tive a experiência dos estágios, né, utilizando essas novas tecnologias, e é fantástico, mas com certeza que eu preciso sentar para fazer essas aulas, né? Então, o professor tem 1, 2, 3, 4, 5 turmas, né? Eu tinha um estágio com 12 aulas, né? Então, eu sentei, olhei cada aula ministrada pela professora Mind, pelo professor mas e coloquei em ação as novas tecnologias, porque a minha faculdade também exigia, né? Então, eu já vinha trabalhando com isso. E de forma gratuita, então, a minha formação continuada foi acontecendo, né? Mas, veja, eu percebi esse outro lado também. E o gestor, como nós falamos anteriormente, tem que sentir esse lado, tem que saber, tem que conhecer. São assuntos muito abrangentes. E o gestor tem que ele tem que saber o que fazer. Para ele saber o que fazer, ele tem que saber fazer. Ele tem que saber organizar, ele tem que saber dirigir, ele tem que saber planejar, ele tem que saber fazer esse controle. Então, pessoal, não é assim. O gestor tem que ter uma característica abrangente, ele tem que saber atuar em várias situações, em vários prismas. Bem, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma na compreensão desse processo pandêmico vivenciados por todos nós. Obrigada, então, pela companhia de todos, né? E até breve na continuidade das nossas aulas. Eu gostaria de desejar um bom final
tarde a vocês, está se iniciando a noite, e que todos fiquem bem. Muito obrigada pela companhia, né? Então, até breve. Obrigada.